ouçam esse testemunho. Há um tempo atrás, eu gravei esse testemunho, sendo que, por algum motivo que eu não sei, simplesmente desapareceu, né? Eu senti vontade hoje de falar novamente. O meu filho Yuri, ele não foi planejado, né? Nem a Yasmin. Porém, o Yuri foi um susto muito grande, porque quando eu estava grávida da Yasmin, quando a Yasmin tinha nascido, quando ela tinha 4 meses e algumas semanas, eu descobri que estava grávida do Yuri. Ou seja, um susto, né? Foi um susto pra mim, foi um susto pra minha família, foi um susto pro pai, foi um susto pra todo mundo. E a primeira coisa que eu pensei em fazer foi interromper a gravidez, tá? Fica até o final, porque eu tenho certeza que eu vou falar com você através desse testemunho. E aí eu falei, né, pro meu esposo, falei, amor, não tô nem com um mês ainda, né? Tá bem pouquinho, porque eu fiz as contas. Então dá tempo de interromper essa gravidez. Eu falo isso com muita vergonha, porque eu já era cristã, né? E ainda assim eu ia cometer esse pecado gravíssimo. Não tô aqui pra julgar as mamães que já fizeram isso, porque eu acredito que nenhuma mãe faz isso por acaso, tá? É muito raro você encontrar uma mãe que vai fazer isso por fazer, né? A maioria das mães que fazem isso porque estão desesperadas. E elas preferem interromper do que sofrer futuramente, né? Então eu não tô aqui pra julgar você, só Deus sabe da sua dor. Porém, eu estou aqui, de repente, pra ser usada como, né, um canal de alguma mãezinha que tá pensando em fazer isso e através desse vídeo não vai fazer. Então, ali, né, eu pensei em interromper a gravidez, não só pensei, como cheguei a fazer algo pra interromper. Primeiro, fomos conversar com um pastor. Olha a importância de você conversar com um pastor, um homem de Deus. Na época, o Marlon foi conversar com um pastor de uma igreja e ele aconselhou a gente a fazer essa atrocidade. Sim, gente, olha só que coisa triste. Ele disse que entendia, né, e que Deus iria entender por conta do desespero. Ele disse assim, se eu estivesse no lugar de vocês, eu também iria fazer, né? Então, assim, ele não mandou a gente fazer, mas também não disse nada que não era pra fazer. E aí, o Marlon chegou em casa e disse, Júlia, vamos fazer porque não tem condições, e a Yasmin tá muito nova, eu estou desempregado, então vamos ter que interromper essa gravidez. Eu lembro que quando eu fui, aí no outro dia eu fui bater a ultra pra poder saber o tamanho, né? Não tinha tamanho ainda, tá? Ou seja, ele disse pra mim que ainda era um grãozinho de arroz, mas já era uma vida. Não estou aqui defendendo quem interrompe no começo, porém, na minha cabeça, eu estava certa em interromper porque ainda não tinha um feto, vamos dizer assim, um embrião, né? E ali, eu lembro que eu pedi uma pessoa pra fazer o chá, né? Não vou dizer o nome, que não vale a pena. E essa pessoa fez um chá pra mim X, também não vou dizer o nome do chá. E ali, ela falou, você vai fazer o seguinte, vai botar o pé nessa água, depois vai botar o pé nessa outra água, e quando amanhecer, você vai amanhecer já, né? Já vai ter saído já o que tiver que sair. E, gente, não vou mentir pra vocês. Pensa no medo, né? Porque eu sabia que era uma coisa errada que eu tava fazendo, mas eu também pensava assim, Deus vai entender. Não, Deus não entende pecado, Ele não compactua com pecado. Ainda mais nós sabendo da verdade, porque eu estava na igreja, eu já era uma mulher de Deus, porém eu estava fazendo algo de errado, né? Então, não, Deus não ia me ter como inocente. E ali eu lembro que o Marlon, né, eu fiz o chá, né, peguei lá a situação das águas, né, que são 2 águas, 2 temperaturas diferentes. E aí, quando eu fui tomar o chá, que eu peguei assim, como se fosse esse copo aqui, e fiz assim. Quando eu fiz assim, uma voz do céu bradou. E Deus falou assim, ó, abre a Bíblia. E aí eu fiquei assim, ó, com o copo assim na boca, e o Marlon na minha cara, toma logo isso, Júlia. Eu falei, nossa, estranho ver uma voz mandando uma Bíblia. Aí ele, para de maluquice, sabe como é que homem era? Para de maluquice, a gente é muito novo, gente, eu tinha só 19 anos, e o Marlon tinha 21. Ele, para de maluquice, toma logo isso. Eu falei, não, amor, Deus mandou abrir a Bíblia. Gente, o Yuri fez agora, dia 2 de março, 14 anos. Mas eu nunca esqueci o que eu li naquela noite. Eu lembro como se fosse, eu já tava no quarto da minha mãe, porque eu morava na casa da minha mãe. Na época, minha mãe tava viajando, morava eu, minha irmã, o Marlon e o Bruno, e minha sobrinha. E eu olhei assim pra Yasmin no berço, sabe, ela bebezinha. E eu pensei, falei assim, ô, será que eu tomo? E ele tá, toma o Marlon, né? Porque tava desesperado, não vou julgar também ele, a gente era muito novo. E ali, eu falei, Deus mandou abrir a Bíblia. Eu não gosto de abrir a Bíblia, tá? Eu não acho que Deus fala assim, porém existem casos e casos. Deus não é Deus adivinha nem de sorte, tá? Ele é Deus de certeza. E como eu gosto de trabalhar com provas, eu vim mostrar pra vocês na Bíblia o que diz na palavra que eu abri, como se fosse hoje. Eu botei a mão assim e abri. Quando eu abri, caiu. 2 Crônicas 25. Vamos ver o que diz lá. Olha o que Deus disse pra mim há 14 anos atrás, quando eu ia interromper uma gravidez do meu filho. Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jeodã e era de Jerusalém. Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não com o coração íntegro. Logo que o reino foi confirmado nas suas mãos, matou os servos que tinha assassinado. O rei, seu pai, no entanto, não matou os filhos dele, mas fez segundo o que está escrito na lei do livro de Moisés, no qual deu ordem dizendo, os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos serão mortos por causa dos pais. Cada um será morto pelo seu próprio pecado. Gente, eu sei que o chá ficou assim na minha mão, ó, o chá. E eu assim, ó. Gente, eu fiquei
parada. Eu hoje em dia falo sem chorar, mas eu chorava muito quando eu falava sobre isso. Ou seja, primeiro que eu tava em pecado, porque eu não tava casada. E aí Deus falou assim, você não vai tirar a vida do teu filho por causa do teu pecado, você não tem esse direito, né? E vocês podem ver que diz assim, ó, e ele fez o que Deus queria, mesmo que não fosse de todo o coração. Ou seja, eu queria fazer aquilo, porém eu obedeci a Deus. Gente, eu fiz assim, ó, abri a Bíblia, eu abracei e fiquei assim, ó, me perdoa, Senhor, me perdoa. Gente, eu chorava de soluçar. Eu chorava de soluçar com a Bíblia na mão. E o Marlon, o que houve, Júlia? Eu falei, Marlon, Deus não quer que eu faça isso, Deus não quer que eu faça isso. Ele para, é coincidência. Eu falei, coincidência? Uma Bíblia que tem milhares de versículos, milhares de capítulos, cair nesse capítulo? Gente, eu gravei essa palavra. Pode ler na sua Bíblia, 2 Crônicas 25. Eu nunca mais esqueci. Meu filho fez 14 anos. Eu ia cometer esse pecado, eu ia tirar meu filho. Eu não sei pra quem é essa mensagem, não sei se você tá prestes a fazer de repente isso também. Mas na época eu tava desesperada, meu marido tava desempregado e eu não sabia como eu ia vestir. Eu posso dizer pra você que meu filho vestiu as melhores roupas. Meu filho teve os melhores calçados. Meu filho nasceu numa das melhores clínicas do Rio de Janeiro. Porque Deus é um Deus que não deve nada pra ninguém. Ele prometeu, ele cumpriu. E hoje meu filho é o melhor amigo do meu esposo. É um amor que só quem convive sabe do que eu tô falando. Me arrependo, sim, muito de ter pensado em fazer isso. Mas me perdoei, porque foi um momento de desespero. E se esse vídeo chegou até você e você tá pensando em fazer isso, ou se você também já fez, você sabe o que eu tô falando. Eu quero dizer pra você que Jesus já te perdoou. Se você literalmente está arrependida, Jesus já te perdoou. E se você tá pensando em fazer, não faça. Não faça. Deus vai te dar condições de criar o seu filho. Eu tinha uma filha de 4 meses, né? E eu pensava que eu não ia dar conta. Mas Deus me deu condição de dar conta. E hoje ele tá aí, essa potência na mão do Senhor, um menino cheio da presença de Deus. E todos os dias eu peço perdão, né? Quando eu lembro disso. Apesar de saber que eu fui perdoada, porque é algo que mexe com a gente. Então, se você tá vendo esse vídeo, ó, eu fiz aqui toda descabelada. Eu nem quis me arrumar pra fazer, porque Deus falou que eu tinha que fazer. Não faça isso. Não interrompa essa gravidez. Deus está me usando para falar com você que Ele vai te dar condições para sustentar. Eu creio que você está carregando no seu ventre um profeta ou uma profetisa, amém? Que você receber esse testemunho que venha falar contigo profundamente, compartilhe ele para chegar a mais pessoas. Entenda uma coisa, quando Deus tem uma obra na vida de uma pessoa, assim como Ele tem na vida do meu filho, ele ia ser interrompido na gestação. Mas eu ouvi a palavra do Senhor. Ele falou comigo, você não vai fazer isso. Eu não fiz, eu obedeci. E a obediência gera bênção. E meu filho hoje é uma bênção na mão do Senhor. Amém? Quem conhece meu filho sabe, ele é uma bênção. E Yuri é a razão das nossas vidas. E Yasmin nem se fala, os dois. Porém, eu pensei em interromper do Yuri. Então, se você também está pensando, não faça isso. Amém? Compartilhe essa mensagem e Deus abençoe a vida de você. Graça e paz. Shalom, shalom.